Coloca o Juscelino Filho aí pra gente, Thiago, o ministro das Comunicações, que falou agora há pouquinho, hoje à tarde, sobre o indiciamento dele pela Polícia Federal por corrupção passiva. Vamos ouvir. A investigação que resultou no indiciamento de hoje deveria buscar a verdade, mas parece que se desviou do seu propósito. Uma ação previsível, que parte de uma apuração que distorceu e ignorou fatos e nem ouviu a defesa sobre o que de fato estava sendo investigado. É importante deixar claro que não há nada, absolutamente nada, que envolve a minha atuação no Ministério das Comunicações, pautada sempre pela transparência, ética e defesa do interesse público. Estamos avançando em ações importantes para conectar cada vez mais brasileiros e promover uma verdadeira e ampla inclusão digital e social no nosso país. Este inquérito devassou a minha vida e dos meus familiares e não encontrou nada, revirou fatos antigos de recursos que destinei legitimamente através de emendas parlamentares e cuja execução e a fiscalização de obras não são e nunca foram de minha responsabilidade como deputado. Existem órgãos para isso. Infelizmente, durante o meu depoimento, não fui questionado sobre o objeto da investigação, sem espaço para um maior aprofundamento. E isso levanta dúvidas sobre a isenção e repete o modus operandi que já vimos acontecer antes na Operação Lava Jato e que causou danos irreparáveis a pessoas inocentes. É importante lembrar que indiciamento não implica em culpa. A justiça é a única instância competente. Tá bom, ministro, daqui a pouco o senhor volta com mais informações. Ó, a Polícia Federal concluiu que o ministro Juscelino Filho, olha... ele não foi julgado, ele é inocente, né? Mas houve um avanço importante na investigação. A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações do governo Lula pelos... Eu ia falar governo Lira, olha só, você vê que Freud explica. Pelos seguintes crimes: suspeita de cometimento de organização criminosa, lavagem, tudo coisinha tranquila, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. É um processo, uma investigação relacionada a desvios de recursos de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da estatal federal Codevasf. As suspeitas envolvem irregularidades em obras executadas no Maranhão, Vitorino Freire, cidade se chama Vitorino Freire, no Maranhão, governada por Luana Rezende, que vem ser irmã do ministro, e bancadas por emendas parlamentares indicadas pelo ministro de Lula no período em que ele atuava como deputado federal. Aldrin, o ministro Juscelino Filho não seria ministro do Lula numa circunstância normal, não é? Ele é ministro indicado pela União Brasil, ele era bolsonarista, né, o Juscelino Filho, como outros, enfim. Votou pelo impeachment da Dilma. Então, ele é um dos casos... O Fábio estava lembrando aquela... né, o presidente Lula sabia apertar e continua apertando os botões de 2003, em 2024. Um dos botões que ele aperta é esse, ou seja, ele abre espaço para partidos que não estão com ele no Congresso Nacional. Eu vou tentar me lembrar de cabeça aqui, vocês podem me ajudar. Ele trocou a presidente da Caixa, certo? A Rita Serrano, por um indicado do Arthur Lira. Ele trocou a Ana Moser, e isso gerou, não foram poucas as críticas a ele, turismo, por tirar a mulher e por tirar um símbolo do esporte como a Ana Moser pelo Fufuca, do Progressistas. Ele troca a Daniela do Vaguinho, que já era uma composição política, mas era uma composição que vinha da eleição, ou seja, era uma escolha dele, pelo Celso Sabino. O que mais ele pode fazer porque ele não tem mais o controle sobre o orçamento. O Congresso não se importa com isso. O orçamento é do Congresso. O que tem de ser pago é pago, o presidente queira ou não queira, para um deputado do PT e para um deputado do PL, não importa. Espaço, ele cedeu. Voto, ele não tem. Então, não está funcionando, né? Que mecanismo ele pode adotar para tentar um suporte minimamente eficiente no Congresso? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? O tal do presidencialismo de coalizão não funciona mais. Mas não tem substituto, né? Aparentemente não tem. A gente está nesse parlamentarismo de varejão agora aí, tem né? um presidencialismo de confusão, né? Que o pessoal quer mais ou menos o que está aí. E eu não sou otimista, não. Eu acho que o Lula não vai ceder. Eu acho que ele deveria ceder. Então, mas se ele ceder o quisesse quê? um pouco, assim,
Ele entregou, vamos fazer as contas, ele entregou, você falou, Ministério do Esporte, Turismo, Presidência da Caixa. Para quem controla o orçamento da União na mão, como Arthur Lira hoje, que diferença faz, eu pergunto, o Ministério do Turismo? Na época que o Sabino foi para o turismo, Não. muita gente. Nossa, agora vai melhorar a Mas ele governabilidade. devia fazer o quê? Fala, Entregar o Ministério da Saúde? Então, aí é que tá. Que é o que o Lira quer desde o primeiro dia. Os maiores orçamentos da União estão todos com o PT. Todos. Né? E é natural que esteja, o PT ganhou a eleição, certo? Mas, vamos lembrar, Bolsonaro também tinha essa visão até entregar a Casa Civil para o Ciro Nogueira. E aí ele governou e foi fazer política. Entregou o orçamento na mão do Congresso, literalmente. Lula não vai topar isso. Eu acho que, embora eu acho que assim, se ele quisesse ter um pouco mais de tranquilidade nesse presidencialismo de coalizão, seria a alternativa. Ou a Casa Civil, ou o Ministério tipo Educação, Saúde, desses que tem muito orçamento e muita... Assim, uma máquina, né? Em máquina, porque eu fico pensando assim, na cabeça de quem está mandando muito, como o Lira e o Pacheco, eles olham para essas micro máquinas dentro da esplanada e falam que você tem dinheiro, o dinheiro está aqui, está do meu lado, não está lá, né? Então, ele teria que fazer esse gesto de quase concessão da gestão orçamentária integralmente na mão do Congresso. Eu acho que ele não topa isso. Eu acho que, assim, mas ele vira um presidente de fantoche aí. Então, ele não topa isso. Então vai ser confusão, não vai ser coalizão, então, entendeu? Vai ser um presidencialismo de confusão, porque não tem acordo com um Congresso que é de oposição. É de oposição. As pessoas, eu acho que diria que está mais oposição do que estava um ano atrás. Porque, assim, o ano passado, 23, foi um ano que foi muito pautado pelo 8 de janeiro. Então a oposição estava acuada, a oposição mais radical estava muito acuada, o Supremo estava muito ativista ali na identificação de responsáveis, punição e tal, aliás, corretamente, em muitos casos. 2024 isso mudou. Assim, primeiro que a economia começa a dizer assim, olha, não é aquele espetáculo mais, vamos começar a ter agenda negativa no bolso das pessoas, se afasta, fica mais distante o episódio do 8 de janeiro e a política vai mostrar o Brasil dividido nacionalmente e no Congresso um Brasil de maioria e oposição. A fotografia do momento é essa. Se o presidente está ok com isso e vai enfrentar o Congresso em cada uma dessas brigas, que eu acho que é o cenário mais provável hoje, isso tende a aumentar para ele as barreiras a partir de agora. Agora, ele pode fazer um momento que fala assim, desculpa, eu quero me reeleger, a prioridade é reeleição, eu quero um pouco de paz política para me reeleger e vai fazer mais concessão. A única alternativa que eu vejo... Ele põe o Ricardo Barros no Ministério da Saúde, por exemplo. Eu acho que aí, não sei se chegaria a esse ponto. Né? Aí ele poderia apadrinhar um cara do Lira, uma pessoa do Lira. Agora, o que pode mudar esse jogo, na minha avaliação, que é o maior vetor de governabilidade no país, sempre foi, é a economia. Se a economia estiver bem, se o dólar estiver baixo, se a inflação estiver baixa, emprego... Isso é um ativo importante. E no ano que vem, no ano passado, muita gente chegou a dizer isso, né? Falou assim, o Lula conseguiu se livrar um pouco da pressão do emparedamento do Congresso Nacional, porque a inflação caiu, exatamente, porque o emprego melhorou, porque a renda é a melhor em não sei quanto tempo, exatamente, porque a taxa de juros começou a cair. Então, né? Ele conseguiu dar um chega para lá em quem estava aqui, não é? Mas agora o jogo virou, não é? A economia tem um azedume no ar, né? Embora os indicadores ainda sejam bons, desemprego veio bom, inflação sob controle, está sob controle, não é? A taxa de juros, o Banco Central diminuiu o ritmo de queda, não vai cair mais, mas está em queda, enfim, não é? Eu acho que esses indicadores, mas tem um azedume no ar. Um pouco passado, viu, Rafael? Esses indicadores que nós estamos festejando hoje, inclusive PIB e tal, eles refletem um pouco essa bonança de 23, que foi, de fato, o principal ativo político do presidente foi a economia. E por isso que o Haddad terminou o ano como super-ministro. Né? Porque, de fato, assim, para quem... eu me lembro, depois da eleição, a discussão depois do 8 de janeiro era assim... o Brasil vai virar Argentina, né, ou Venezuela, segundo o ex-ministro 6 meses Paulo Argentina Guedes, e um ano e meio Venezuela. Vai ser um caos nas ruas, protestos, as pessoas no 7 de setembro vai ter 1 milhão na Paulista, fora Lula, porque a economia... E aí o que se viu foi o contrário, quer dizer, o país terminou o ano com indicadores muito maduros econômicos, apontando para um crescimento acima da média, o poder de compra dos salários subindo. Então isso, de fato, foi o principal ativo político de Lula no primeiro ano, que convenceu, entre aspas, o Congresso a baixar um pouco a temperatura. Quando vira... E acho que tem outro fator, tá, Rafael, que eu acho que assim... e as coisas começam a acontecer muito rapidamente, assim, a ausência de uma alternativa de poder. Em dezembro do ano passado, o Lula estava reeleito no primeiro turno. Esse é um diagnóstico de Brasília, eu sei porque a gente está lá o tempo inteiro, e a classe política, inclusive Arthur Lira, Rodrigo Pacheco,
Fotografia de dezembro de 2023 era assim, nas atuais condições macropolíticas, O jogo Lula tá dado. dificilmente perde a eleição em 26 e deve ganhar no primeiro turno. Em 5, 6 meses, começa a aparecer um projeto alternativo. Assim, assim, a política já está dando os seus recados. Né? Tem uma aliança do presidente do Banco Central com o governador de São Paulo, tentando criar um polo político, uma alternativa. E aí o Congresso fala assim, opa, tem alternativa política ao Lula, pode ser que esse cara não ganhe fácil a eleição. Aí o jogo começa a encrespar. Aquele parlamentar que estava quase que aderindo por osmose, né? Estava quase que assim, automaticamente virando governista, ele fala, não vou ficar aqui no meio, porque pode ser que mude o pêndulo do poder e eu preciso estar posicionado. Então tudo isso, esse caldeirão do Congresso, essa super terça, ontem foi uma super terça, aconteceu tudo no Congresso, né? Ontem, num dia. Acho que vai ter mais episódios semelhantes, vão ocorrer mais situações semelhantes a essa até o recesso parlamentar. Que acho que é outra coisa também que o Lira adora, concentrar muito a atividade do parlamento em 2, 3 semanas, porque aí ele controla muito o plenário e decide o que ele quer. Né? Isso o presidente Lula fica muito contrariado com isso, porque aí é a demonstração de poder concentrado numa figura que não é lulista, que não apoiou o Lula, não assim, tem uma relação... Aliás, não só não é lulista, como é bolsonarista. Isso, né? Então isso incomoda muito o Palácio do Planalto. E no momento que ele está trabalhando a eleição do seu sucessor, né? Ativamente. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.